Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes da disciplina de Ciências e agora estarei ministrando para vocês mais uma videoaula cujo tema geral a ser abordado é patologias causadas por micro-organismos. Muito bem, dentro deste tema geral, estarei trazendo para vocês exemplos de duas importantes doenças fúngicas, ou seja, duas doenças causadas por fungo. E quais seriam elas? Sapinho e pé de atleta. Inicialmente eu trago para vocês o nosso plano de aula, que destaca-se por oportuno o nível de ensino, trata-se do ensino fundamental 2, anos finais. Quanto ao ano, trata-se do 7º ano escolar. Componente curricular, ciências. Quanto à modalidade de ensino, ensino remoto. Professor, quais seriam os objetivos ou as expectativas de aprendizagem? Então, espera-se que você, caríssimo aluno, após assistir a esta videoaula, espera-se que você seja capaz de reconhecer essas duas importantes doenças causadas por fungo, bem como descrever os mecanismos de infecção, formas de tratamento, formas de diagnóstico, bem como a profilaxia, ou seja, como evitar que essa doença aconteça. Muito bem. Professor, quais são os pré-requisitos necessários que precisamos ter para compreender melhor a esta doença? Eu respondo a você, caríssimo aluno, que é necessário que vocês tenham conhecimentos básicos sobre o corpo humano e saúde. Professor, quais são os instrumentos avaliativos que o senhor irá utilizar para nos avaliar? Serão utilizados diversos instrumentos avaliativos, dentre eles eu estarei aí observando as devolutivas das atividades remotas propostas, ou seja, é importante que após assistir a estas videoaulas, vocês anotem seus cadernos, pontos relevantes atinentes ao tema abordado, assim como as questões, respondam as atividades de forma correta, tirem foto, envie seja por WhatsApp ou por e-mail ou até mesmo clicando lá no Google Sala de Aula e submetendo esta atividade. Muito bem. Com relação aos recursos ou materiais de apoio, foram utilizados diversos recursos ou material de apoio. Dentre eles, destaque-se por oportuno o Chromebook educacional com acesso à internet banda larga. Muito bem. Eu trago para vocês aqui no glossário, como já falei anteriormente, esse termo doenças fúngicas. Muito bem. Professor, o que vem a ser doenças fúngicas? Então, doenças fúngicas nada mais são do que doenças causadas por fungo. Professor, quais foram as referências utilizadas para a confecção desta videoaula? Foram utilizadas diversas referências, dentre elas destaca-se por oportuno o livro interdisciplinar da editora Apis, Ensino Fundamental 2, Manual do Professor. Muito bem. Professor, o que são fungos? Eu adianto para vocês que fungos são micro-organismos, são seres microscópicos, ou seja, a maioria dos fungos são visíveis apenas através do microscópio. Os fungos são heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Os fungos não realizam fotossíntese porque não têm a clorofila. Muito bem. Os fungos eles podem ser causadores de doença. Os fungos heterótrofos podem ser causadores de doenças, tanto em animais quanto em vegetais, quanto em plantas, tá certo? Porém, também existe um pequeno grupo de fungos que eles são chamados de decompositores, atuam fazendo a decomposição da matéria orgânica. Professor, o que vem a ser matéria orgânica? Matéria orgânica são restos de animais ou vegetais em estados de decomposição. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula e vamos falar agora do sapinho. O sapinho também é conhecido como boqueira, tá certo? Vamos conhecer agora as principais causas, sintomas e como tratar. Professor, o que vem a ser o sapinho? Então, o sapinho nada mais é do que o nome popular que se dá a candidíase, pessoal, oral, tá certo? Que nada mais é do que uma infecção na região da boca. Muito bem. O sapinho, pessoal, ele é causado pelo fungo chamado Candida albicans, é isso mesmo, Candida albicans, tá certo? E esse fungo, quando se acumula na boca, ele traz sintomas que são bastante aparentes, como, por exemplo, placas esbranquiçadas, tá certo? Na língua, gengiva, no céu da boca, dentre outros locais. Muito bem. É importante destacar, pessoal, que uma das formas de contágio é comum aí nos bebês, tá certo? Por meio do parto, quando a mãe ela tem a cavidade vaginal e não tratou durante o pré-natal. Quando ela já tem esse fungo e ao ter o seu filho durante o parto, o filho entra em contato com a região contaminada e aí adquire. Muito bem. Então, sendo assim, pessoal, os fungos eles são transmitidos ao bebê justamente nesse momento aí do parto. Professor, apenas bebê pode se contaminar com o fungo causador da doença chamada sapinho? Não. E pessoas também com deficiência imunológica, ou seja, com baixa quantidade de anticorpos, que são as proteínas de defesa, assim como pessoas asmáticas que usam aí sprays, de esteroide, assim como também pessoas que usam dentadura, pessoas com HIV positivo, pessoas com diabetes mellitus mal controlada, assim como também, pessoal, pessoas que passam por tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pessoas
com a boca bastante seca, idosos, mulheres grávidas, né? Pessoas após o uso recente de antibióticos ou pessoas que fazem uso prolongado de corticosteroides, tá certo? Então são as pessoas que são susceptíveis a ter essa doença. Professor, existe alguma relação da chupeta com o sapinho? Existe uma relação de sapinho com o uso de chupeta sim pela criança. Se não faz a higiene adequada da chupeta, então pode favorecer o surgimento aí dessa doença. É importante destacar que os fungos, eles são micro-organismos que são propícios a se desenvolverem em locais úmidos e sombrios. Então é importante sempre fazer a higiene correta, tanto da chupeta quanto dos bicos das mamadeiras, tá certo? Professor, quais são os principais sintomas? Então, como dito anteriormente, os principais sintomas são a presença de placas esbranquiçadas dentro da boca, seja na língua, na parte interna da bochecha, na gengiva e até mesmo no céu da boca. Além disso, promove aí dores ao engolir e o famoso mau hálito. Muito bem. Professor, como fazer o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele pode ser feito tanto no bebê quanto no adulto. No bebê, o médico especialista é o pediatra. Já nos adultos, o médico especialista vai ser um infectologista, tá certo? Então, ele vai fazer exames físicos, né? E se for necessário, ele faz alguns exames aí, retirando aí determinada parte aí da célula que está contaminada. Muito bem. Professor, existe tratamento? Existe. O tratamento da candidíase oral em bebês, pessoal, é feito através da higiene e uso de antifúngico tópico. Já para tratar a doença aí nos adultos, é feito também fazendo aí, pessoal, bochechos e a deglutição de nistatina, tá certo? Ou seja, desse medicamento que vai ajudar aí a combater esse tipo de doença. Muito bem. Professor, é também importante destacar outras informações? Mais uma vez eu friso para vocês, é importantíssimo manter a higiene adequada, tanto das chupetas, mamadeiras, talheres, dentre outros, para evitar aí a proliferação, a disseminação dessa doença nos bebês. Vamos falar um pouquinho agora sobre outra doença chamada pé de atleta. Pé de atleta é conhecido como chulé, ou seja, os jogadores estão praticando as atividades físicas, soam muito, chega em casa, pega aquele meião, coloca dentro do tênis, debaixo da cama, então aí vai desenvolver o fungo causador aí do pé de atleta. Por que pé de atleta? Porque soa. Os fungos, como eu falei, gostam de ambiente úmido e sombrio. Professor, fala um pouquinho mais sobre o pé de atleta. Falo sim. O pé de atleta nada mais é conhecido popularmente aí como a frieira. Então, trata-se de uma infecção nos pés que é causada por fungo, tá certo? Então, é uma doença fúngica. Na realidade, é uma das doenças fúngicas mais comuns dentre todas as que acontecem na pele, certo? Todas as doenças que acometem a pele, essa é a mais comum. Muito bem, professor. Com relação ao pé de atleta, pessoal, é importante destacar que ele é causado por diferentes fungos do gênero Trichophyton, tá certo? Então, o mesmo tipo de fungo que causa aí a micose. Muito bem. Meias e sapatos úmidos favorecem aí o crescimento desses fungos nos pés, tá certo? Então, pessoal, o pé de atleta é importante destacar que ele é contagioso e pode ser transmitido pelo contato direto com uma pessoa contaminada ou por meio até de objetos contaminados. Muito bem. Ainda é importante destacar, pessoal, que existem as pessoas que têm predileção, têm mais facilidade de adquirir o pé de atleta. Na maioria das vezes, o sexo masculino, embora o sexo feminino também possa adquirir. Usar meias úmidas ou calçados apertados, compartilhar esteiras, tapetes, roupas, dentre outros, favorece a disseminação aí do fungo causador do pé de atleta. Muito bem. Professor, o que é que o senhor pode trazer ainda mais com relação ao pé de atleta? São os sintomas. Quais são os principais sintomas do pé de atleta? Pele vermelha e com coceira, sensação de queimação, pessoal, odor, além do surgimento de bolhas. Tá certo? Então, esses são os principais sintomas do pé de atleta. É importante destacar que, em alguns casos, pessoal, o médico ele pode ser capaz de diagnosticar um caso, por exemplo, de pé de atleta, simplesmente por meio da observação clínica. Então, para ajudar a confirmar esse diagnóstico e destacar outras condições, o médico ele pode também, pessoal, recolher a amostra da área infectada, como dito anteriormente, examinar os pés sobre a luz negra, tá certo? E também enviar uma pequena amostra da pele para um laboratório especializado para fazer aí o teste para saber se consiste ou não no pé de atleta. Com relação ao tratamento, professor, o tratamento consiste aí em utilizar produtos antifúngicos para combater aí essa lesão na pele. Muito bem.
Só para concluir, eu vou citar para vocês aqui um medicamento muito utilizado aí no combate aí do pé de atleta, que é o nitrato de miconazol, tá certo? Muito bem. É possível se conviver aí com o pé de atleta? Mas é importante sempre manter os pés sempre limpos e secos, principalmente entre os dedos. Lavar sempre os pés cuidadosamente com sabão, com sabonete e água, e sempre após lavar, secar bem. Ok? Professor, existem algumas complicações que podem acontecer com o pé de atleta? Existe, tá certo? Se a doença ela retornar, pode causar aí também infecções bacterianas, não ser apenas mais infecção causada por fungo. Pé de atleta tem cura? Tem sim, tá certo? Procurar imediatamente um médico especializado para fazer o tratamento com o uso aí de antibióticos e pomadas antifúngicas que soluciona o problema, tá certo? Professor, para evitar aí o pé de atleta, né? A forma de prevenção ou profilaxia, como pode ser evitado? Então é importante que você seque bem seus pés completamente, sempre que tomar banho, sempre usar sandálias, sempre usar também pós secativos. Além disso, é importante estar sempre alternando os calçados, tá certo? Assim como as meias. Muito bem. Usar aí uma meia e um calçado no máximo 2 vezes na semana. Sempre que terminar de usar, chegar em casa, pendurar, colocar ali no sol para evitar a proliferação ou surgimento desses fungos. Vamos fazer aqui uma pequena atividade. Eu deixarei aqui, vou ler o enunciado e deixarei para que vocês possam responder, registrar no caderno e me enviar aí as fotos, tá certo? Então, o pé de atleta, também conhecido como frieira, pessoal, ela é uma infecção fúngica que se desenvolve principalmente entre os dedos dos pés. Mas também, pessoal, ela acomete a região plantar. Ok. A infecção é mais prevalente, né? Ela acontece mais em homens, como foi dito anteriormente. Porém, ela pode ocorrer, pessoal, também em ambos os sexos. Muito bem. Então, pessoal, a doença descrita acima é uma epidermofitíase, ou seja, uma lesão que ocorre em regiões do corpo que apresentam pelos, tá certo? Então, nesse tipo de dermatofitose, os fungos eles atingem, letra A, o extrato córneo, letra B, a derme, letra C, a hipoderme, letra D, a camada basal, ou letra E, o extrato germinativo. Então, além dessa questão, deixarei também essa outra questão para que vocês possam analisar e responder corretamente. Então, questão de número 2, com relação às orientações dadas pelos agentes comunitários de saúde, as mães com crianças com candidíase oral, é incorreto afirmar. Então, vocês irão ler essas alternativas e marcar aí a resposta correta. Ok? A todos vocês, caríssimos alunos, muitíssimo obrigado pela atenção e por hoje é só.